Imagina se esse cara fala em cineiro na praça aí, rapaz. Eu não sabia, depois eu vou ter umas aulas com o bispo Marco sobre esse negócio de geração, entendeu? Mas ninguém teve isso. Não. Se você for analisar, Davi morreu com 70 e poucos anos. Foi. O Jó viveu, depois do sofrimento, ele viveu sem problema algum, 140 anos. Moisés viveu 120, que já foi algo Tudo, não, tudo, extraordinário. no deserto com tudo. É, com tudo. O Jó foi só de gado no pasto, ovelhas correndo para todo lado, os netinhos brincando com as ovelhinhas. Então eu fico pensando, se a gente pudesse ter uma imagem do esconderijo do Altíssimo. Mas o meu justo viverá pela fé. Imagina se Deus mostra uma imagem, o meu esconderijo é aqui, é assim, ó. Então o diabo injuriado fala, mas eu vim de rodear a terra. Aí Deus falou assim, Deus provocou ele, né? Você viu meu servo Jó, observou lá? Observar de que jeito? O senhor cercou ele? Ele está cercado. O diabo ficou procurando uma brecha, uma greta, que fala na roça, uma greta. Lá não fala, viu a sua avó pela greta? Pela greta. É que a vovó, sabia que a vovó ficava olhando, né? Isso, pela greta. É a proteção, né, do netinho, né? Onde o netinho, a vovó, entendeu? Vê pela greta. Aí eu olhava na greta da vovó. O que você está fazendo, vovó? Estou vendo se você está fazendo arte. É, exatamente. Então, o diabo, ele buscou brechas. Ele procurou uma forma de ver. Ele queria saber um jeito de arruinar a vida de Jó e da sua família. Mas Jó estava onde? Esconderijo. No esconderijo do Altíssimo. Você não está no texto errado, não, filho? Esconderijo do Altíssimo. É. Então esse domingo vai ser o domingo do Salmo 91. Na verdade, eu poderia pregar na parede de casa, ou mandar para você pregar na sua, só que não resolve. O que resolve é você botar em prática esse salmo, exatamente. Praticar esse salmo. O que resolve é isso, é praticá-lo. Aí você entra no esconderijo do Altíssimo e você descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra descansar, coloca lá, por favor. Eu não gosto de ficar pedindo isso. Eu acho que eu falei aqui, já era para colocar. Essa palavra descansar, ela sugere fadiga, né? Se eu não estiver cansado, eu vou descansar para quê? De quê? Eu só vou descansar se eu estiver fadigado, se eu estiver exausto, se eu estiver cansado. Só descansa quem não está aguentando mais caminhar. E isso é no sentido figurado, tá? É uma figura de linguagem, porque quem é que nunca teve vontade de parar? Quem nunca pensou em parar? Peraí, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estava vindo para cá e estava passando aqui no nosso canal um testemunho de um moço que era drogado. Ele fez uma oração assim, Senhor, eu não aguento mais, tá? Acho que é 40 anos nas drogas. 40 anos. Então ele falou, eu não aguento mais, Senhor. Então quando a palavra diz, descansa a sombra do Onipotente. Essa sombra do Onipotente, ela está no esconderijo. Essa sombra aí não é para todo mundo, não. Você acha que é todo mundo que vai ter esse privilégio? Negativo. Negativo. O deserto, ele tinha muita gente lá no deserto. Mas só os hebreus tiveram o privilégio de ter uma nuvem com brisa, no sol escaldante e uma tocha de fogo, uma luz, um fogo, uma coluna de fogo gigantesca à noite, aquecendo e iluminando, mostrando onde pisava. Isso aí não é para todo mundo, não. Isso aí não era para os filisteus, para os medianitas, amalequitas, aquela turma lá.
Até aqueles que Deus poupou a vida. Você lembra que o Josafá fez menção? O Josafá falou, olha lá, quando o povo vinha lá no deserto, o Senhor não deixou de destruir, Moisés destruir aquele pessoal, agora estão dando pago. E essa nuvem e essa coluna não era para todo mundo, não. Não. Olha lá, Moabe, Amon, né? Então, a sombra do onipotente não é para todo mundo, é para quem entra no esconderijo. E cá para nós, descansar no sol, não consegue. Não descansa, na verdade. Transpira, fica mais exausto ainda, né? Desidrata, dor de cabeça, desidrata, fraquezas, até alucinações, a pessoa perde Então, para descansar tem que ser na sombra. E como esse descanso, ele não é físico, ele é espiritual e mental. Como é que eu vou observar, né? Como se ele dissesse assim, o Senhor o cercou, tem uma cerca em volta dele, ele está no esconderijo. O diabo não está falando de arame farpado, de Sansão do campo, não. É um campo espiritual que ele esbarra, entendeu? Assim como existe um campo magnético, que é invisível, né? Aliás, é uma coisa interessante isso. Eu gosto muito de pescar no mar, e eu descobri, depois eu fui estudar sobre isso e entendi o que estava acontecendo. Eu descobri que algum tipo de material que eu usava no anzol não deixava chegar a barracuda, o tubarão e algumas espécies de peixe. Até perguntei para uma pessoa uma vez. A gente via que ele chegava perto e desviava. O tubarão principalmente. E existe hoje uma roupa também que os mergulhadores colocam, que o tubarão vem, o campo magnético que cria e a gente não percebe, mas ele percebe. Ele percebe. Repele, ele percebe. Até isso, a ciência criou. Só que espiritualmente falando, esse esconderijo, ele não é visível, ele não é físico. Ele é um campo espiritual, ele é uma proteção espiritual. Deus se esconde na sombra. Você não vê a sombra de Deus. Mas ela existe. No naufrágio, só tinha essa proteção e os tubarões passavam por ali, ó. Eu nem sabia que era isso. Depois eu fui analisando, falei, não é possível. 2 foram comidos pelo tubarão. E muitos acidentes aconteceram naquela região. É histórico isso aí, quem conhece Moçambique sabe. Baixo Naia, lá é o lugar onde se procriam. Tá? A fêmea do tubarão, quando ela vai dar à luz, o tubarão não bota ovo, né? Quando ela vai dar à luz, pra você ter ideia, o tubarão é tão terrível que numa bolsa ali no ventre da mãe, se tem 10 ou 15 ou 20, os mais fortes vão comendo. Normalmente, às vezes cria mais de um, mas normalmente fica um. Sobra um. O mais forte ele vai comendo os outros ali dentro. O bicho é terrível. Então eles vinham e desviavam de mim. Porque Deus, no caso, Deus criou uma situação que eu não estava devidamente trajado, né? Aquele traje de mergulho do que tem, que é moderno. Mas Deus criou. Agora, espiritualmente falando, é assim mesmo. Você acha que o diabo já desejou acabar conosco, qualquer um de nós aqui? Sim. E não acabou por quê? Por causa do esconderijo do Altíssimo. Em alguns momentos nós temos angústias e tristeza, até pelas nossas muitas falhas. Deus permite isso para que possamos nos situarmos, para que possamos buscar
essa proteção confiando mais e nos moldando nos moldes do Senhor, nos afinando com Ele. Então é muito grande isso aí. Isso aí vai longe. E Satanás não vai poder tocar em você. O mal não vai poder tocar. E esse mal que o diabo causou na minha família, na minha vida, Deus vai remover isso em nome de Jesus. Toma posse disso, tá bom? Eu vou orar e depois eu vou chamar aqui os testemunhos. Eu não orei até agora, não? Não, senhor. Tá gostoso aqui, hein? O papo, como diz o... É forte isso que Deus fala. Vamos falar com Deus, né? Meu copo com água está aqui, ó. Vamos orar. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença, Pai, em oração. Em o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro que os que eram de oração, como Ana e Eliseu e Elias e Moisés, todos que eram, como o rei Ezequias, o Davi, eles se sentiam no limite às vezes. O próprio Josafá, ele viu que o problema era maior que ele, que os inimigos eram mais numerosos. E até soou como algo estranho para os ouvintes ele dizer, um rei dizendo, nós não temos força para resistir à multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Não são palavras próprias de um rei. Um rei não deve proceder assim, não saber o que fazer. Um rei tem que ter estratégias, saídas. Um líder tem que encontrar saídas. Mas ele não tinha. Mas ao mesmo tempo ele disse isso com medo. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não vejo o Senhor nesse momento, fisicamente falando. Mas eu oro porque os meus olhos são as minhas orações ao Senhor. Se eu não o vejo, eu tenho que orar. Eu tenho que pedir para o Senhor me guiar, porque quem não enxerga tem que ser guiado. Se eu não te enxergo, o Senhor tem que me guiar. O Senhor tem que me ouvir. Ah, Pai, eu teria tanta coisa para pedir para a minha vida, para o meu ministério, para os meus caminhos. Mas eu vim aqui pedir pela mãezinha que está para perder o filho, no crime, nas drogas. O filho acidentado, por uma doença, uma leucemia, um diabetes, um câncer. Pelo pai de família que está envergonhado, prostrado, maltratado, angustiado, desesperado. Aquele que não tem nada para oferecer para os filhos, para a esposa. A criatura que está lá no hospital ao lado de um parente em coma. E os médicos disseram, não vou te iludir não, nós não vamos iludir você. Não tem jeito, a ciência fez o que podia. Traga de volta o que está em coma, Pai. Cura o canceroso, o diabético, o que está acometido de uma doença grave que foge ao controle da ciência. Liberta dos demônios, das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da corrupção, do ódio. Pai, transforma esta criatura, conforta, consola. Manda
o teu espírito, o teu anjo. Manda lá, Senhor. Meu Deus. Satanás procura um jeito de acabar com essa criatura, Pai. E não conseguiu porque há sinais claros e evidentes de que o Senhor protege essa pessoa. Satanás não quer ninguém vivo, muito menos te servindo. Se ele não conseguiu, é porque o Senhor não deixou. Eu me lembro que numa das vezes em que Satanás pediu para peneirar Pedro, Simão, teu filho, Jesus intercedeu e falou: não permita isso, Pai. E ele próprio falou: Simão, Satanás pediu para te peneirar, eu roguei por ti, eu não deixei. Senão você iria sucumbir. Se o Senhor deixar Satanás nos peneirar, se o Senhor tirar a cerca que nos protege, se o Senhor nos deixar expostos, longe do esconderijo, nós não temos como resistir, suportar, não, Pai, é muita carga, é muito pesado. Não há estratégia, não há armas. É a tua palavra que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Se fosse contra carne e sangue, eu usaria espada, uma arma de fogo, uma bomba, uma granada, qualquer coisa, um tanque de guerra, qualquer coisa, um objeto cortante. Mas não, Senhor. Se a nossa luta é contra os inimigos invisíveis, então eu preciso do seu esconderijo, eu preciso da sua mão sobre a minha vida, do seu olhar, pelo menos. Meu Deus, toca nessa criatura que está aflita, que está descoberta, que está patente aos olhos de Satanás. Coloca no seu esconderijo, dando a cura, a libertação, abrindo portas, tirando tudo aquilo que a faz sofrer, gemer, padecer. Meu Deus, livra essa pessoa, livra essa pessoa. Faz mudanças, abra portas, protege essa vida em todos os sentidos, em todos os caminhos dela. Tem caminhos que são penosos, são difíceis, Pai. São longos demais, com muitas curvas sinuosas. Tem caminhos que tem muitos acidentes. Mas a tua palavra também diz que devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa os dizimistas da obra, os patrocinadores, os mantenedores. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Põe a tua mão poderosa. Guarda os seus filhos. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e peço especialmente pelos bispos e pastoras e missionários, coraçãozinho de cada um dos teus filhinhos, dos obreiros, dos funcionários da obra. Às vezes, parece que o muro de proteção caiu, que a cerca já não existe mais. Foi assim que Jó se sentiu. Ele disse
eu não tenho mais esperança, ele vai me matar. E ele não sabia que o Senhor impôs limites a Satanás. Ele nem sabia que era Satanás que estava fazendo isso. Satanás procurou por ele, e não encontrando, foi lá. Talvez pensando, quem sabe Deus não diz onde Jó está. E o Senhor acabou dizendo, e disse para mostrar que quem é fiel, é íntegro e reto, habita no seu esconderijo. Pai, consagra a água e quem beber receba a vida. Traga uma multidão nesse domingo. Quebra as barreiras. Quebra as forças dos principados, potestades, dominadores, para que não impeça o teu povo de vir. E abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada.